Oi pessoal, meu nome é Sariumi, eu faço parte do programa Consciente e hoje estou aqui para apresentar o nosso vídeo do mês, que contou com a participação especial da Ana Maria Coelho Leutério, que é enfermeira na clínica médica do Hospital Isoleta Neves, lá em BH, e ela falou um pouquinho para a gente a respeito da automedicação. O meu grupo é composto por mim, pela Maria Carolina Ramos, pela Natália Alcântara, pela Pamela Coelho, pelo Samuel Carvalho. Muito obrigada! O que é automedicação? A automedicação é você tomar um remédio sem indicação médica. Existem vários medicamentos que precisam de prescrição e tem alguns medicamentos que você compra sem a prescrição. Quais as consequências de tomar uma medicação sem prescrição? Você pode tomar a quantidade errada, pode tomar um medicamento que não está indicado para o seu caso ou para a sua doença, pode criar resistência de bacteriana, porque se você toma, por exemplo, um antibiótico que não está indicado para a bactéria que você está combatendo, você pode criar uma resistência bacteriana, aí você vai criar uma bactéria resistente. Pode ser que lá na frente você vai precisar daquela medicação, ela não vai fazer efeito, aí você vai ter que usar o antibiótico de amplo espectro. Então, o certo é, sempre que possível, consultar um médico antes de usar algumas medicações, né? E existem outras medicações também, calmantes, que podem fazer a pessoa ter um, um certo apagão, que seria, né? Pode ter desmaios, tem medicações que a pessoa pode tomar que pode abaixar a pressão sanguínea e ela ter um desmaio. Então, toda medicação ela tem que ser prescrita de acordo com o seu caso clínico, né? O médico normalmente quando ele receita uma medicação, uma droga, né? Porque a diferença da medicação e da droga está na sua dose. Ela deve ser prescrita de acordo com o caso do paciente. Por isso que, às vezes, a mesma medicação é usada por duas pessoas em doses diferentes. Então, você sempre tem que ter o acompanhamento do médico. Ele vai fazer exames de sangue, às vezes exames de urina, às vezes exames de imagem, para te fazer uma prescrição. Quais remédios são utilizados na automedicação? Normalmente, pela população brasileira, todos que ela tiver à mão. Mas o que você compra sem receita, normalmente são os medicamentos para dor, os medicamentos para febre, medicamentos para alergia, medicamentos que não tem tarja, né? Normalmente pedindo prescrição médica e retenção da receita. Então, esses medicamentos normalmente são os mais usados na automedicação. Porém, às vezes a pessoa usa uma medicação e tem uma sobra de medicamento, né? Aí elas costumam repassar isso para outra pessoa, para um vizinho, para um parente, ou até mesmo eu voltei a sentir um sintoma parecido com o que eu tive anteriormente. Ao invés dessa pessoa ir ao médico, ela pega aquele restinho de medicamento, pode ser um antibiótico, pode ser um medicamento para nervos, dormir, né? Qualquer tipo de medicamento, ela volta a usar aquele medicamento, sendo que talvez naquele momento não seria aquela medicação, não seria aquela dosagem, né? Então, normalmente as pessoas usam indiscriminadamente tudo que elas têm à mão. Qual a funcionalidade da bula e por que se deve ler? Eu não sei se todas as pessoas devem ler a bula. Existem pessoas que começam a ler a bula e olham os efeitos adversos. E essas pessoas começam a ter todos os efeitos adversos.
Então, nem todas as pessoas têm preparo para ler uma bula ou devem ler uma bula, né? Mas, em caso de você utilizar e ler a bula, compreender que aquilo foi feito um estudo, que algumas pessoas podem ter reações, outras não, e ela foi liberada com uma porcentagem grande como se diz, de tolerância na maioria das pessoas, mas para uma pequena quantidade de pessoas ela pode fazer mal. Então, isso é muito importante, a compreensão da bula. Você sempre vai achar lá para que ela serve, como deve o medicamento, para que ele serve, como ele deve ser usado e quais os eventos diversos que podem acontecer com aquela medicação em dose errada, caso a pessoa tenha alguma alergia a algum dos componentes daquela medicação. Então, é muito interessante ler a bula. Em casos, por exemplo, de mulheres grávidas que não podem usar alguns medicamentos, né, em caso de dúvida. Na verdade, quando a pessoa tem uma prescrição, normalmente o médico já faz uma análise disso. Ele não dá medicações, por exemplo, para mulheres grávidas, para diabéticos, hipertensos, que eles não possam usar, né? E outros tipos de doença também. Então, é por isso que existe a prescrição médica e essa bula, ela só prevê, né, para o médico, para aquelas pessoas que ele não deve indicar. Em meio à pandemia, quais os perigos da automedicação? Em meio à pandemia, as pessoas estão aflitas, acreditando em muitas histórias, em muitos fake news de notícias. E como é uma doença nova, saíram vários estudos, saíram vários testes e estão sendo feitos ainda, né? Então, ainda é uma doença muito nova, muita coisa foi aprovada e muita coisa foi descartada. Então, as pessoas estão se apegando a algumas medicações como se fosse um milagre. E, infelizmente, ainda não tem. Pelo jeito, o milagre para a gente vai ser a vacina, que estão sendo feitos vários estudos, várias aplicações, e para ter, né, um grau de segurança para a produção. E ainda não temos uma medicação, né? Por exemplo, a gente sabe que durante a pneumonia causada pelo Covid, a pessoa normalmente usa inicialmente um antibiótico associado com outras medicações. Então, tem gente que está comprando esse antibiótico de forma irregular e tomando. E às vezes ela ainda nem teve a doença. Então eles estão achando que estão tomando preventivamente. O que que eles estão criando? Eles estão criando uma resistência. E além desses antibióticos, alguns fazerem mal ao sistema renal. Então, toda medicação ela deve ser avaliada, o risco e o benefício. E as pessoas estão tomando preventivamente uma coisa que pode fazer mal. Então, tudo tem que ser avaliado pelo médico, tem que ser avaliado o grau de gravidade, né? Então, normalmente essas medicações estão sendo usadas intra-hospitalar. E, infelizmente, existe ainda algumas farmácias e drogarias que às vezes as pessoas conseguem comprar isso sem prescrição médica. Aí começa o risco. Quais os possíveis riscos do uso da cloroquina? A cloroquina é uma medicação que está no mercado há quase 100 anos. Porém, ela é um medicamento usado para lúpus, que é uma doença autoimune, para artrite reumatoide, e foi usada, né, em estudos para tentar combater a Covid. Porém, algumas pessoas que usaram
tiveram bons resultados. O que não indica que tenha sido a medicação. Pode ser que a pessoa tenha tido uma boa evolução, usou a medicação e não teve uma má repercussão. Isso foi divulgado como um estudo e as pessoas passaram a correr às farmácias, drogarias para comprar a medicação. Mas ela também tem contraindicação. Ela tem o uso correto e tem a contraindicação. E a contraindicação dela são para as pessoas cardíacas que tenham problemas, principalmente ela causa arritmia cardíaca, onde muda o ritmo do coração. Então, uma pessoa que tenha uma doença cardíaca, ela pode piorar os sintomas dessa pessoa. Então, não, e pelos estudos que foram feitos em vários países, por diversos hospitais e faculdades, ela não tem uma comprovação, mas foi muito usada. Mas também foi usada com acompanhamento médico. Também foi usada sem acompanhamento médico, porque as pessoas estavam fazendo uso dessa automedicação. Inclusive, houve relatos de pessoas que morreram por causa do uso dela de forma indiscriminada. Então, esse é um dos riscos da automedicação, principalmente sem você saber como usar, quanto usar, se está indicado no seu caso, se vai fazer mal para a sua doença ou se o risco-benefício daquela medicação, né? Porque toda medicação tem um risco, mas tem um benefício. No caso, a cloroquina, para algumas pessoas, ela tem mais risco do que benefício. Em meio à pandemia, quais as medidas que devemos tomar com o uso dos medicamentos? É realmente, né, procurar assistência médica. Durante um certo tempo da pandemia, não estavam tendo algumas consultas, alguns atendimentos, as pessoas pararam de ir aos hospitais. Agora, né, foi divulgado, amplamente divulgado, que é para as pessoas irem aos hospitais quando necessário, porque tem pessoas que já têm a sua prescrição médica do medicamento de uso contínuo e ela foi prolongada. Algumas pessoas precisaram fazer modificações das suas prescrições de medicamento, principalmente os medicamentos de hipertensão, porque são as pessoas, né, do grupo de risco. Alguns medicamentos precisaram ser mudados, mas tudo com prescrição médica, às vezes tendo que fazer exames. E as clínicas médicas, os consultórios, e também está tendo as consultas virtuais, né, pela internet, que têm ajudado muito. Então, as pessoas têm que procurar a ajuda do seu médico de uma forma segura, né? Evitar ir às UPAs, porque a UPA é para um atendimento de urgência e emergência. Não é o caso agora das pessoas que estão procurando por outras doenças. Mas, caso precise, elas têm que ir e procurar, de preferência, o atendimento do seu médico, que a maioria, como eu te disse, está atendendo de uma forma, às vezes, uma consulta marcada com poucas pessoas, né, para não haver aglomeração, ou de modo virtual. Existem consultas virtuais, convênios estão fazendo consultas virtuais. O Ministério da Saúde tem ligado para as pessoas para saber se você tem sintomas da Covid. Então, as pessoas têm que simplesmente evitar usar as medicações de forma errada. As medicações de uso contínuo são indicadas que elas sejam continuadas. As prescrições não vão vencer mais com a mesma rapidez que estavam vencendo. E, como se diz, são medidas paliativas para que as pessoas não se automediquem e também para que elas não fiquem sem as medicações realmente necessárias.
E sempre que tiver dúvida, né? Nem sempre o que serve para um serve para outro. Não sair usando. Fala-se muito isso, né? As pessoas escutam, mas a pandemia mexeu muito com o psicológico das pessoas. Então, isso também é um agravante. As pessoas estão psicologicamente abaladas. E elas acabam usando, né, essas coisas que não deveriam.